Boa noite a todos. O evangelho de hoje, o capítulo 17, Sedes perfeitos. Allan Kardec trouxe para nós uma proposta, pegando as falas do Mestre Jesus. Ele trouxe, através de uma organização, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pôde escolher os principais tópicos para que pudéssemos refletir. Jesus, por vários momentos, ele tocava na necessidade de amar ao próximo. No capítulo 11, ele coloca como maior mandamento. Qual seria o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí então um dos fariseus irônicos, tentando meio que debochar ou surpreender Jesus, ele pergunta então, quem é o meu próximo? E aí Jesus então coloca a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos, para tentar mostrar que o próximo não era aquele que simplesmente que tinha a casta sacerdotal, mas aquele que vivia através dos exemplos o que era previsto na lei de Deus. Quando aquele homem que descia da cidade de Jerusalém até a cidade de Jericó, aproximadamente 27 quilômetros de uma cidade a outra, Jesus então utiliza esse símbolo porque a cidade de Jerusalém ficava na região alta. Se eu não me engano, aproximadamente 700 metros acima do nível do mar. A cidade de Jericó ficava 200 metros abaixo do nível do mar. Então Jesus já utiliza a simbologia que após alguns séculos nós começamos a penetrar no que ele estava falando através da parábola, que é uma história que vinha com o intuito de ilustrar através de um ensinamento que ficaria eterna. Então nós podemos observar que ele usa, um homem sai da cidade alta para uma cidade baixa. Sai de uma cidade santa, Jerusalém, considerada a cidade santa, para uma cidade dos prazeres. Porque Jericó é uma cidade que fica às margens do Rio Jordão. Uma cidade onde tinha um comércio pujante, uma cidade que tinha várias pessoas que vinham de várias regiões. Era um local onde tinha clima afável, várias frutas, conhecida como a cidade das palmeiras, porque tinha 3 tipos de tâmaras, que as tâmaras produzem frutos muito doces, e as melhores tâmaras de toda Israel era de Jericó. Então era uma cidade muito procurada, era a cidade dos ricos, que muitas vezes iam passar os seus finais de semana como uma cidade de veraneio, de descanso. Então Jericó tinha um contato com a divindade, ou melhor, Jerusalém, a parte alta, era ligada à divindade, a cidade santa. Jericó, a cidade dos prazeres. Então Jesus está falando que aquele que saiu das coisas santas, desceu para as coisas do prazer. E ele escolhe então a pior estrada existente na época, inclusive até os dias de hoje. A estrada de Jerusalém a Jericó continua perigosa. Então ele mostra para nós que aquele que desce das coisas santas escolhe uma estrada perigosa que leva a um local de acomodação, de prazeres. Então ele já está através da parábola nos chamando a atenção. Mas quando ele vai na estrada perigosa descendo, ele então é assaltado por bandidos, que além de roubá-lo, espanca, deixando ele quase semi-morto. Então todo aquele que se afasta das coisas santas, pela estrada equivocada do erro, ele pode ser assaltado, seja por encarnados, esse assalto não colocando o assalto simplesmente no roubo, no furto, mas o assalto no sentido de ser bloqueado, ser retirado dele algo, ser destraviado o caminho que ele percorria.
Então toda pessoa que desce é assaltada por, pode colocar encarnados ou desencarnados. Nós estamos afastando do local mais alto e sendo conduzido pelos nossos vícios morais, ser assaltado pelos vícios morais, ser assaltado por irmãos que vão nos seduzir a sair do caminho certo. Vamos ser assaltados por espíritos ainda ignorantes que tentam nos destrilhar do caminho correto que nos leva às coisas santas. Então todo aquele que está descendo está se afastando da santidade. Então nós podemos observar que ele fica semi-morto. Por que semi-morto? Porque aquele que se afasta de Deus está vivo, mas está morto. Está vivo. Todos nós, na nossa sociedade, quantos encarnados existem, mas estão semi-mortos. Porque estão vivos porque estão na carne, mas mortos para as coisas do Espírito. Vivem, mas simplesmente para a vida material, como se fosse a única. Muitas vezes deixando as coisas eternas, as espirituais. Então ficamos na condição de semi-mortos na carne, mas praticamente vegetando para as vidas espiritual. Passa então um sacerdote e depois um levita. Ambos são homens religiosos. Ambos estavam descendo também de Jerusalém. Então eles já tinham ido ao templo fazer as oferendas, cumprir os seus trabalhos. O sacerdote responsável por zelar das leis mosaicas. O levita, o responsável pela organização do templo. Todos esses dois olharam e foram embora. O samaritano, que é aquele que simplesmente tem o maior preconceito pelos samaritanos, porque os samaritanos, na sua origem, também eram judeus. Eram todos a mesma raça, todos filhos de Abraão. Mas com a divisão das 12 tribos, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, esses povos então começaram a criar uma certa rivalidade que piorou quando os assírios invadiram o norte, sequestrando toda a população dos samaritanos, obrigando as suas mulheres a terem filhos com os assírios, então produzindo uma raça mestiça, para que eles perdessem a unidade e fossem absorvidos pelo seu povo. Então Sargão II, não satisfeito, traz outras 5 tribos e coloca dentro da Samaria. Quando então os persas conseguem libertar os assírios, ou melhor, os samaritanos dos assírios, eles voltam um povo miscigenado, e ainda no seu local onde moravam, existiam outras tribos que cultuavam outros deuses, porque trouxeram culturas diferentes. Então nesta localidade, então o povo do sul olhava para o povo do norte: vocês são miscigenados, não são mais raça pura. Vocês agora têm outros deuses no seu solo. Então vocês criou uma rivalidade, um preconceito religioso, e criou isso ficou tão acirrado, que chegou a um ponto de um dia de Páscoa, para vocês terem uma noção, era judeu que atacava samaritano, samaritano que atacava judeu. Num dia de Páscoa, os samaritanos entraram com vários ossos humanos e jogaram dentro do templo, porque é uma profanação, porque eles caiavam, passavam o cal em todos os sepulcros, para que ninguém tocasse, porque se você tocasse na Páscoa, você ficava impuro. Então colocando o cal, era para que ninguém tocasse. Então eles pegam os despojos mortais e jogam dentro do templo, para mostrar o maior tipo de profanação, de provocação. Então Jesus não pega um homem religioso, não pegou um sacerdote, não pegou um levita, para dar o bom exemplo. Ele pega então um homem que não tinha nenhuma religião oficial, um samaritano, seguia talvez de forma diferente, que tinha preconceito contra os samaritanos, e ele então pega o samaritano como exemplo daquele que chegou e jogou o vinho sobre as feridas e azeite sobre os machucados,
Porque o vinho, ele tem a capacidade de esterilizar o ambiente pelo álcool. Porém, o azeite era para a parte dorida, inchada. Ele então conseguia minimizar as dores dos inchaços. Então nós podemos observar que quantas pessoas, muitas vezes nem religião possui, mas são excelentes pessoas, estão condizentes com a doutrina do Cristo. Não é católico, não é espírita, não é evangélico, mas estão trabalhando. Não quer dizer que o rótulo religioso quer dizer que a pessoa seja correta. Deveria ser, mas na prática nem sempre é. Então Jesus mostra, para quebrar os preconceitos religiosos, e mostra que quantas pessoas chegarão a nós com chagas abertas e com dores na alma, que depende de nós jogarmos nas feridas morais, emocionais, as dores das almas que cada um possui. Cabe a nós o trabalho então de, como samaritano, tentar minimizar as dores que as pessoas vêm até nós, nos procuram. Não satisfeito, o samaritano colocou aquele homem semi-morto no cavalo, levou a primeira hospedaria, deu 2 denários, cuidou daquele homem e pediu, depois, quando ele estava indo embora, para que o dono da hospedaria cuidasse daquele homem e que quando ele voltasse, se ele tivesse gasto algo mais, ele restituiria. Então esse homem está mostrando para nós que pegar essa pessoa e levar a um local. Mas antes vamos analisar, quem poderia ser um samaritano? Jesus poderia ser o próprio samaritano, porque Jesus era nazareno. Os judeus tinham preconceito contra os nazarenos também. Porque o que pode vir de bom da Galileia? E Jesus era de uma cidadezinha pequena, de aproximadamente 400 pessoas. Uma cidade pobre, uma cidade que eles, para não morrer de fome, tinha que trabalhar em Séforis, uma cidade grega que era dominada pelos romanos depois. Então eles eram vistos como aqueles que trabalham para os gentios, os estrangeiros, então vocês são impuros também. Então eles tinham preconceito também contra os nazarenos. Então Jesus se coloca que ele era negligenciado, ninguém olhava para Jesus como um respeito, mas estava ali Jesus como samaritano, acolhendo milhares de almas e levando a hospedaria da vida. Quantas pessoas Jesus está trazendo para a hospedaria chamada templo religioso, igreja, centro espírita. Jesus está trazendo milhares de pessoas que estão em chagas abertas para a hospedaria chamada casa espírita. E então entrega a nós que estamos na casa espírita o irmão que está em necessidade, para que nós cuidamos dele. E deixou 2 moedas, a moeda da sabedoria e a moeda da caridade. Jesus ensinou como fazer e mostrou que o caminho da salvação é a caridade. Ele deu a teoria e mostrou a prática. Ele deu a sabedoria e deu a execução da sabedoria, que a prática é na caridade. Então Jesus está trazendo milhares de almas para a casa espírita, para que nós possamos auxiliá-los. E Jesus falou, se você gastar algo a mais, eu vos restituirei. Se você perdeu noites de sono, se você trabalhou, se você cuidou daquela pessoa, quantas horas perdidas que muitos acham que nós estamos aqui no atendimento fraterno, ouvindo as pessoas, aconselhando, ou não necessariamente no atendimento fraterno, na dedicação do passe, em outros trabalhos filantrópicos da casa. E as pessoas muitas vezes acham que é tempo perdido, mas todo aquele que trabalhar além, Jesus restituirá. Quando nós tivermos mais necessidade, quando eu tiver problemas, dores também, dificuldades, Jesus estará conosco através dos seus anjos, dos bons espíritos que estarão conosco ao nosso auxílio. Então esta parábola é o convite para que nós entendamos quem é o nosso próximo. São todos os nossos irmãos. O nosso próximo não é aquele que está do meu lado. O nosso próximo é todo aquele que é filho de Deus
e todo ser humano, ou toda a criação, é filha de Deus. Então todos somos irmãos, somos próximos uns dos outros. Então nós temos que amar a todos e fazer bem a todos. É o chamado de Jesus através da parábola do bom samaritano. Mas e para ser perfeito, o que é necessário fazer? Amar os nossos inimigos. Jesus então fala no capítulo 11 do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. E esse próximo dá uma conotação de amigo, né? O meu próximo é aquele que eu gosto, aquele que eu... Não, minha família, né? Mas então ele não satisfeito, ele vai no capítulo 12, e então volta a carga depois no capítulo 17, pedindo, amai os vossos inimigos no capítulo 12. E ele então mostra que para ser perfeito o caminho também é amar os inimigos. Ele está extremamente preocupado para deixar uma mensagem para nós, que Kardec compilou, que Kardec organizou, e organizou muito bem em capítulos, para nos alertar da necessidade que nós temos de saber conviver com os nossos irmãos. Quando eu cheguei aqui, comecei a ler um pouco, eu gosto de chegar mais cedo no dia da minha palestra, nosso irmão Jean Chieta nos deu uma mensagem muito bonita, Jesus crucificado, que vai nos narrar uma história que, coincidentemente ou não, gostaria de trazer e contemplou. E a história de Jesus na cruz. Jesus então foi crucificado entre dois ladrões, porque eram 3 ladrões que aterrorizavam Jerusalém. Atacava os gentios, atacava os próprios judeus, roubavam. Eram Dimas, Gestas e Barrabás. Barrabás não foi para a cruz porque Jesus entrou no lugar dele. Enquanto eles estavam na cruz, nós vamos ver o perfil de 3 pessoas. O perfil de 3 elementos durante um momento, a crucificação. Nós podemos observar que Gestas, revoltado, porque ele estava sendo crucificado porque era criminoso, mas projetava seu ódio no Cristo. Tu não és o Messias? Liberta-te e nos liberta também. Mesmo na cruz, ele não entendia que ele estava sofrendo por algo que ele fez. Projetava então, tentando atirar no Cristo seu ódio, a sua revolta, a sua dor. Tu não és o Cristo? Liberta-te e nos liberta também. Enquanto Dimas, o chamado bom ladrão, ele olha e repreende Gestas. E ainda pede, Senhor, gostaria de entrar contigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus então responde uma frase muito bela e um pouco controversa, quando fala, Senhor, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí as pessoas falam assim, ó, não pode ser ladrão, pode fazer tudo o que acontecer, só nos últimos segundos você pede perdão para Jesus que você vai para o paraíso. Você não viu o bom ladrão? Jesus levou ele. Não é isso. Nós vamos então observar que na ortografia começou a aparecer acentuação, vírgula, pontuação no século XV. Então nós vamos observar que Jesus fala, em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Não falou quando. E eu posso afirmar para vocês que um dia vocês também estarão com Jesus no paraíso. Agora, quando? É cada um por si, no trabalho interno, juntamente com o trabalho coletivo, de se socializar, de se ajudar. Porque aquele que ajuda, também é ajudado. Aconteceu que 2 homens, em um inverno rigoroso na Sibéria, quebraram o seu veículo e veio uma nevasca muito além do que eles estavam imaginando. E eles então tinham uma alternativa, o carro quebrado, ou morria congelado dentro do carro, ou saíam para tentar ver o que acontecia, porque morrer era praticamente certo. E eles então vão andando, e encontram uma criança que estava ao lado do cadáver da mãe que já tinha falecido com o frio. Aí a criança pede socorro.
E um deles olha e fala assim, eu? Malemar estou aguentando comigo? Eu vou ajudar mais este? Não tenho culpa da triste sorte da criança, porque já sou um desgraçado pela minha própria sorte. E continuou seguindo. O outro homem tentou seguir, olhou para trás, ficou com dó da criança. Pegou a criança, colocou dentro da roupa dele, uma criança aproximadamente de 8 anos, e abraçou a criança junto com o agasalho e continuou seguindo. Mas aquele primeiro homem teve hipotermia e morreu congelado. Mas aquele homem que abraçou a criança, o corpo da criança gerava calor, o dele gerava calor, ambos passavam o calor um para o outro, e ele conseguiu ser resgatado com vida, ele e a criança, porque ele não foi egoísta. Ele, dentro da individualidade, também pensou na coletividade. Porque nós sabemos que o trabalho interno que nós devemos praticar para ser perfeito é interno. É meu. É o meu trabalho comigo mesmo. Mas o meu trabalho comigo mesmo sofre totalmente as consequências do meu meio externo. Então, se eu não trabalho internamente e não sou testado externamente, não adiantou nada. Porque senão vamos fazer o seguinte, cada um some para um lugar dentro da mata e vai viver internamente, vai se espiritualizar e não vai adiantar nada. Porque se nunca é testado, como que vai saber se está evoluindo? Então nós temos sim que buscar internalizar, buscar sim tornar perfeito de dentro para fora. E esse tornar perfeito é começar hoje o trabalho da perfeição. Quando que vai terminar o trabalho da perfeição? Alguns milênios por aí à frente. Mas o trabalho da perfeição começa no campo interno. A maior árvore do mundo se chama sequoia. E ela é gigantesca, mas ela começou com uma pequena semente. E ela não se tornou gigantesca da noite para o dia. Ela simplesmente começou a nascer. E nasceu de dentro para fora. E nós também estamos, enquanto espírito, nascendo de dentro para fora. Um dia seremos grandes almas, boas e humildes, que voltaremos como nosso divino amigo Jesus voltou para nos auxiliar. Jesus, então, hoje, é o PhD, pós-doutorado, tudo que tiver de especialidade ele tem. E ele desceu, então, da sua grande universidade celeste e veio aqui no nosso berçário trazer as primeiras letras do alfabeto para tentarmos entender o alfabeto divino. Então um dia, nós também, como as crianças do berçarinho, um dia chegará a mestres, possivelmente, e poderão estar ensinando outros, nós também, enquanto espíritos, um dia poderemos regressar e começar o trabalho de evangelização de almas para o trabalho de evolução a Deus. Então o próprio capítulo ele vai abordar para nós então o homem de bem. Nossa, que dificuldade. Eu recomendo a todos e a mim mesmo para ler constantemente o capítulo 17, versículo 3. O homem de bem. Leia todo dia se possível. Para ver o que é um homem de bem. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou tão bonzinho, eu não sei por que eu sofro. Aí você pega e começa a ler o que Kardec elencou aqui. O que é um homem de bem? Você fala, meu Deus, eu não sou mais um homem de bem. Porque eu reclamo de Deus. Eu sei que Deus é sabedoria, mas na vida dos outros. Porque quando acontece alguma coisa errada que eu não gosto na minha, eu questiono Deus. Porque nós vamos observar os três na cruz. Nós vamos ver Gestas, Jesus e Dimas. Gestas é aquele que está na cruz pelo próprio erro, mas não reconhece o próprio erro. Vive reclamando contra a divindade. Porque ele está na cruz porque ele era ladrão. Mas ele agredia Jesus. O outro estava na cruz, mas pedia ajuda a Jesus. Nós estamos na nossa cruz. Cada um tem uma cruz. E todos estamos pregados nela. Cada um escolheu o prego que queria. O prego da arrogância, da ignorância, do ódio, do egoísmo, da prepotência. Cada um pegou o seu prego. Mas que estamos na cruz, estamos. E o que nós estamos fazendo com as dores que são consequência da crucifixão? Estamos pedindo ajuda a Jesus ou estamos lamentando contra a divindade? Porque, é assim, ser espírita é muito bom quando não passa por dificuldade.
Porque quando passa por dificuldade, a pessoa fala, eu não vou mais na casa espírita. Onde estão os bons espíritos? Eu renuncio, eu vou na sopa, eu trabalho na campanha do quilo, eu faço isso, faço aquilo, e não posso sofrer. Mas por que não? Divaldo sempre pergunta, por que eu não? Ah, mas por que comigo? Não, por que não comigo? Qual é a minha diferença para os outros irmãos que passam por dores? O que vai diferenciar é o comportamento de cada um. Passar a dor, gente, dor, é inevitável para o ser humano. Segundo Emmanuel, a dor é processo pedagógico para a nossa evolução. Então, um processo pedagógico. Segundo Joana de Ângeles, no Evangelho, o Espírito Amigo nos coloca lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, a dor é aquela que desperta para que nós possamos aprender, nascer novamente. É como um parto, é a dor do parto, a dor necessária do parto para expelir a nova vida. É necessário, então, muitas vezes, a dor em nossas vidas para que nós permitamos que nasça a nova vida em nós. Então, nós estamos num parto, e a dor é nossa amiga, porque ela nos faz nos libertar daquele homem ignorante que nós éramos, para que nasça o homem novo evangelizado. Então é essa. Então dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Então eu posso sofrer. A pessoa tem câncer, tem dor, mas está alegre e não vive em sofrimento. E tem pessoa que não tem nada e vive sofrendo. Porque muitas vezes o sofrimento é opcional. Lógico que não tem como generalizar, cada caso é um caso, mas na grande maioria nós escolhemos o sofrimento. Se nós temos um espinho cravado na mão, nós vamos ficar com o espinho cravado ou vamos retirar? Então nós retiramos sem pensar. Mas quando nós temos um problema, nós relutamos em modificar, em extrair o motivo da nossa dor. E o motivo da nossa dor é simples. Todas as vezes que nós estamos andando contra as leis divinas, saímos do rebanho do Mestre Jesus, a alcateia da dor, dos maus espíritos, dos irmãos infelizes, virão para nos despertar para voltar ao rebanho do Mestre Jesus. Então nós estamos nesse grande rebanho e Jesus é para todos nós o amigo de todas as horas, que está nos orientando no processo de evolução. Marcos, no capítulo 10, entre os 4 evangelhos, Marcos ele coloca, se eu não me engano, no capítulo 10, Marcos vai colocar a parábola da semente que nasce secretamente. Hoje nós podemos, através da biologia, nós podemos saber como funciona o processo do despertar de uma semente. Tem sementes que passam anos sem nascer. E de repente ela nasce. Nós sabemos como pode acontecer o processo de nascer, mas o que faz ela germinar nós não sabemos. Isso é algo de Deus. E a semente da palavra do Cristo, quando é tocada no solo de cada coração, cada caso é um caso, vai despertar em um momento que só Deus sabe, não cabe a nós sabermos. Nós somos todos aqueles que utilizam da palavra, mas principalmente dos exemplos, somos aqueles que estamos lançando sementes. Mas quando a semente do Evangelho vai nascer, imagina que cada um de vocês é um solo. E todo aquele que vem aqui na frente está lançando as sementes da palavra do Cristo. Quando que as sementes vão germinar? Isso nós não podemos afirmar. Porque isso depende de Deus para com cada um. Esse processo de germinação, de nascimento, de nova vida, do despertar é individual. É da predisposição de cada um. Fala, não, eu cansei de sofrer, chega. Eu vou ser obediente. Vou buscar, através do ensino evangélico, observar o exemplo das grandes almas. Porque muita gente quer ser Chico Xavier, mas ninguém quer sofrer o que ele sofreu. Eu quero ter a mediunidade de Divaldo Franco. Porque a pessoa vê um vulto e já acha que é médium. Olha, eu vi um espírito. Vi um vulto. Já é médium. Louco para ser médium, mas médium para contar para os outros porque viu alguma coisa. Mas não quer ser médium daquele na acepção da palavra que tem que ser o trabalhador,
ou intermediário dos bons espíritos. Porque se nós não trabalharmos, não estudarmos, não renunciarmos, nós vamos ser intermédios sim dos maus espíritos. Então como que eu vou atrair os bons, como que eu vou afastar os maus espíritos? Kardec deixa bem claramente, atraindo os bons. Não se preocupe em afastar os maus. Se preocupe em atrair os bons, que consequentemente os maus irão embora. Mas então eu preciso estudar, eu preciso renunciar, porque aí mais à frente, também excelente, o item 4, os bons espíritas. Vamos ver se a gente enquadra. Isso é cada um que tem que descobrir se enquadra como um bom espírita. Toda vez que eu leio essa parte, eu fico assustado, porque eu ainda continuo assustado, porque ser bom espírita tem vários itens importantes que nós temos que observar, e muitas vezes nós não observamos como deveríamos. Ele vai falar das qualidades morais, da dedicação dos bons espíritas, no estudo, no trabalho, na renúncia. Aí nós vamos ver também que ele fala que tem aqueles que vêm na casa espírita, gostam da espiritualidade, mas gostam mais do fenômeno do que do doutrinário. Porque fala assim, nossa, ó, suportar uma palestra, a pessoa dorme, a pessoa está louca para ir embora, vira na cadeira de um lado para o outro. Mas se tivesse um médium estribuchando aqui na frente, tava todo mundo que não perdia um lance. Mas isso acontece para algumas pessoas que ainda gostam dos fenômenos. E são etapas evolutivas do despertar de cada um. Mas hoje nós sabemos que o que adianta um espírito vir falar, trazer uma mensagem individual para a pessoa, porque até eu já recebi uma mensagem, e eu peguei, li, fiquei emocionado no dia, depois nunca mais li. Era o desejo só de ganhar a mensagem. Ganhei, acabou, perdeu a graça. Então assim, o que mudou na minha vida? A minha vida tem que ser mudada a cada dia, no trabalho, no estudo e na renúncia. Aí nós somos médiuns com Jesus. Aí nós somos bons espíritas, porque o leque das renúncias são numerosas. Ah, mas eu não consigo. Nós não temos que pensar na nossa limitação, nós temos que pensar no projeto da nossa vida para alcançar a perfeição, que isso depende da eternidade. Não vai ser perfeito agora. Mas eu não consigo ser humilde. Não, você não vai conseguir ser humilde igual Cristo. Mas você está num processo de evolução. Você está num processo buscando a sua humildade perfeita, que começa hoje, termina de acordo com a força de vontade de cada um. Mas nós não estudamos. A pessoa faz o programa na vida dela. Eu vou estudar isso, eu vou fazer esse cursinho, eu vou prestar esse vestibular, eu vou fazer... Tem um projeto na vida material e na vida espiritual. Está na hora de cada um começar a fazer o projeto. Aqueles que já fizeram, ótimo, excelente. Mas aqueles que ainda não pensaram em projeto, está na hora de começar o projeto. Porque daqui 1000 encarnações eu estou pensando que mais ou menos eu tenho que renunciar a isso. Já começa a pensar. Já começa o que é necessário para eu me tornar uma pessoa melhor. O que é necessário que eu possa auxiliar o Cristo na vida. Como? Para eu ser um bom espírita, o que é necessário? O que eu preciso mudar em mim, não no outro, não na esposa, não no marido, em mim. O que é necessário que eu faça para eu me tornar uma boa pessoa, que consequentemente tudo ao seu redor muda. Eu gostaria de contar uma história de uma das maiores mulheres que nós temos relatos em todas as religiões. Nós não sabemos a origem desta mulher, de qual cidade ela veio. Nós sabemos que ela ganhou o nome de Maria de Magdala na cidade onde ela se alojou. Mas não sabemos se ela era nativa de Magdala. Magdala, até hoje as escavações da cidade antiga estão à mostra. Era uma pequena cidade, continua até hoje uma pequena cidade, pouco desenvolveu. Mas Magdala era a cidade que ficou conhecida no mundo todo pela Maria, aquela vendedora de ilusões. Aquela jovem de 16 anos, que saiu da casa dos pais enganada por um homem, que brincou com os sentimentos de uma verdadeira flor, porque Maria era uma das mais belas mulheres de toda Israel. Ela foi tirada da casa pobre dos seus pais, com a ilusão de um casamento e de uma vida boa.
a partir daquele momento que aquele homem sem escrúpulo abusa daquela jovem e a abandona, ela não poderia mais voltar ao seu lar, porque ela caiu em desgraça e desgraçaria a própria família. Então Maria se abandona, ela se perde pela vida para não morrer. Ela entra então no caminho das ilusões através da prostituição. E ela então passa a sofrer as consequências do caminho equivocado, porque nós não sabemos o que leva a pessoa à situação da prostituição. Ela então, para não morrer, entrou na profissão. E ela, por ser linda, começa então a chamar a atenção dos grandes homens, dos nobres, dos reis, príncipes, generais. Eram homens que despejavam ouro para que pudessem ter uma noite de devaneio com aquela mulher. A sua casa era uma das casas mais belas de toda Magdala, de muros altos. Nos muros nós poderíamos observar as roseiras que cresciam como trepadeiras, as rosas de Sharon plantada no seu jardim, aquela porta larga de madeira para que as pessoas de fora não vissem o que acontecia dentro. Uma casa ampla, e onde Maria construiu um verdadeiro palácio, mas de infelicidade. Ela, pela história que conhecemos, era aquela mulher que vivia sofrendo pelo ataque das fúrias, dos maus espíritos. Passava semanas de cama sem se alimentar, sem se banhar, sem permitir que alguém entrasse no quarto, porque era possuída do nojo que ela sentia por ela mesma. Um dia, na sua liteira, ela resolveu sair para espairecer. E foi caminhando, os seus escravos levando na liteira. E ela então escuta um homem gritar: Senhora, Senhora, tende piedade de mim. Me dê uma moeda. Estou com fome e busco o Rabi da Galileia, que poderá me curar da lepra que sofro. Ela então manda os escravos pararem, abre e lança uma moeda àquele homem e fala: se este homem for capaz de curar a lepra do teu corpo, volte a Magdala e peça a ele que cure a lepra da minha alma. E seguiu adiante. Dias se passaram, noites de orgias e noites de sofrimento vieram. Eis que uma bela noite, em uma noite onde o luar estava muito claro, um homem bate desesperado à porta daquela casa de Maria, para que pudesse entrar e ver a senhora. Mas as servas, barrando, falam: quem és tu, mendigo? Queres falar com a minha senhora? Ela acabou de recusar essa semana 2 príncipes. Vai atender você? Não estou aqui buscando a sua senhora por outro motivo, a não ser mostrar que o Rabi curou a minha lepra. E eu tenho que falar com a sua senhora. E insistindo, empurrou as servas e entrou gritando casa dentro. Um grande salão, mais à frente estava o leito de Maria de Magdala, com uma abóboda, onde entrava a luz peregrina da lua. Ela estava jogada sob a cama, quase que desfalecida. Ele entra, pega pelos ombros e sacode e fala: Senhora, Senhora, olha para mim, eu sou o leproso, aquele homem infeliz do caminho, que a senhora deu uma moeda. Eu venho lhe relatar que Jesus de Nazaré pôde curar as lepras do meu corpo, e se ele fez isso comigo, senhora, ele curará sua alma. A mulher então acorda do transe e começa a chorar e fala: como? Se ele fez isso com você, ele é luz e eu sou podridão. Eu não consigo chegar perto dele, ele não me aceitará. E o homem torna a carga e fala: Senhora, Jesus é diferente. Ele anda na companhia de ladrões que deixaram o ofício, pessoas que eram publicanos, prostitutas, mendigos, leprosos, pessoas de todos os jeitos. Ele não recusa ninguém, ele vai te aceitar, senhora. E ele sai arrastando aquela mulher, que pega como se fosse um chale para cobrir o rosto da vergonha que tinha de si mesma. Eles então saem de Magdala
para ir a Cafarnaum. Jesus estava aproximadamente 10 a 12 quilômetros de Magdala, em Cafarnaum. Eles então entram no barco e chegam às praias, a lua serena, clara, poderia ver aquela praia branca. Ao longe, uma casinha octogonal. Era a casa de Simão Pedro, às margens do Tiberíades. Jesus estava lá dentro. Ela desce então daquela embarcação, olha para a casinha e sente dor no seu coração. Eu sou podre e ele é pura luz. Como eu, escuridão, chegarei perto da luz sem não ser destruída ou poluir o nosso rabi? Ele é o esperado, ele não me espera. E tentou recusar. O homem então empurra ela, Senhora, vá vê-lo. Ela é tomada de impulso. Quando chega na porta da casa de Simão Pedro, trava novamente e tenta voltar. E Jesus grita, Maria, Maria, por que demorastes? Ela então entra e se joga aos pés do mestre. E naquele momento, aquela mulher, que era da podridão, se transforma na pequena chama de luz, que começou a ser burilada pela dor, pelo preconceito, pela dificuldade que passou, sendo fiel a Jesus. Aprendeu então a não mais o amor do mundo, mas o amor celeste que o Divino Amigo nos trouxe. Maria é para todos nós a grande professora das nossas vidas, que não importa como você está, o que você fez da sua vida, importa onde você quer chegar. Jesus está para nos acolher. Ele é o Divino Amigo que aceita a todos nós, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes da alma. E todos nós, com as chagas abertas, devemos então abrir o nosso coração, como aquele cego de Jericó, Bartimeu, quando olha Jesus então e fala, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele torna a carga mais alto, Jesus, tende piedade de mim. Pedimos então ao Mestre, tende piedade de nós, Mestre Jesus. Todos nós, almas que não somos más, mas ignorantes. Por algum momento da nossa vida nos afastamos do Senhor e do seu ensinamento. Permita que possamos, Mestre, voltar ao seu rebanho, para que o Senhor seja para nós, como o Senhor nos disse, ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor. E está de braços abertos a nos guiar a Deus, a nos guiar a nossa salvação. Então, Jesus, ilumine a cada um de nós, para que possamos não esquecer do vosso amor, para que nas noites sofridas possamos erguer os olhos ao alto e uma oração aos céus, e os seus anjos possam nos aplacar a dor e sofrimento que carregamos. Abençoe a cada um de nós, para que possamos despertar para o trabalho, para o estudo e para a renúncia, para que sejamos bons espíritas, para que possamos hoje iniciar o projeto da nossa perfeição, rumo à eternidade, deixando em segundo plano a materialidade e dando valor àquilo que é eterno, àquilo que é imortal, que são os seus ensinamentos. Que o Mestre Jesus esteja conosco, iluminando a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.